Boa noite, meus queridos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. É quinta-feira, último dia do penúltimo mês do ano. Estamos nos despedindo hoje de novembro. Mais um mês indo embora e nós estamos aqui. Nós não vamos embora. Terminando o mês 11, indo agora amanhã. É isso mesmo? Como passa rápido, a partir de amanhã é 1º de dezembro, chegamos no último mês do ano. Quem diria? Estamos aqui, firmes e fortes, com tantas coisas que passamos, estamos aqui. Estamos aqui. Olha quanta gente já está aqui online, presente. Deixa eu ver. Irene foi a primeira boa noite. Tão atrasado? Não estamos atrasados. A live era 8 horas. Eu cheguei pontualmente. Olha lá, Irene. Kátia, boa noite. Boa noite, Zé Borges. Tupá, meu querido, boa noite. Vocês estão se cumprimentando. Marlene, boa noite. Seja bem-vinda. Rafa, boa noite. Como de costume, hoje o tema terá dobradinha. Tivemos falando desse tema reforma íntima semana passada e teve um sucesso que hoje nós vamos falar de novo de reforma íntima. E eu procurei por tópicos essa noite. Eu conheço algumas pessoas, de repente você faz parte do meu tópico. Não vou dizer nomes, mas vou colocar exemplos, sem ninguém saber. Assista a live de hoje. Você pode estar dentro da reforma íntima, precisa de uma resposta, então não perca a reforma íntima. Nós vamos falar de reforma quando nós temos situações no trabalho, situações na religião, situações com a família. Olha, quando a mediunidade ficar forte, olha quanta coisa hoje, aqui, comigo, no canal Traz pra Roda, com Fábio Almeida. Boa noite, Denise. Seja bem-vinda, obrigado pela presença. Não perca. Mas antes, deixa eu olhar as minhas palavras. Ana Maria Briga e Irene estão agradecendo a todos que estão fazendo presença de quarta-feira nas lives. Tem sido sucesso e tem dado certo as palavras delas, né? Os apontamentos, as situações. Então não perca. Toda quarta-feira às 8 horas, uma fofoca de fazenda e dos bastidores da televisão com Irene, que está aqui acima, e com Ana Maria Briga. Não perca. E em breve, Roxana está voltando. Dezembro está aí, então Roxana vem falar de signos. Vamos fazer amigo secreto em dezembro, meu pessoal? O que vocês me dizem? Fizemos isso há 2 anos atrás, nós não fizemos. Que tal? Vamos? Eu convido a vocês, eu vou lançar aqui na live e lanço no grupo quem quiser participar, e aí nós fazemos um sorteio. Tá? Eu não lembro como foi a maneira que eu fiz o sorteio. Eu não lembro como foi que eu mostrei para cada um o número. Boa noite, Isabel. Mas, enfim, vamos fazer a nossa prece? Hoje tem vídeo com mensagem, tem tudo interessante para a nossa live de hoje. Vamos falar, agradecer a Deus por mais um dia. Por esse último dia de novembro. Por esses 11 meses que se passaram. Até aqui, o Senhor tem dado graça para nós. Você pensa que não, mas o Senhor tem dado força a você. Querido e amado Deus, Pai de amor, Senhor, quantas vezes somos ingratos, esquecemos de agradecer a Ti, ó Pai.
Esquecemos de olhar que estamos em pé, estamos prontos para prosseguir. Só reclamamos, nada está bem. Senhor, tende misericórdia de nós. E sabemos que o Senhor tem misericórdia de nós, pois é pelas tuas misericórdias que não somos consumidos. Eu não venho ainda em primeiro momento agradecer, mas venho, ó Pai, pedir perdão, porque muitas vezes na correria da vida esquecemos. O Senhor tem feito tantas coisas. O Senhor nos deu um lar, o Senhor nos deu um trabalho, o Senhor nos deu saúde para levantar, irmos e vir. O Senhor nos deu saúde para irmos a um banheiro, porque muitas vezes só quem tem problemas de saúde sabe o que é ter vontade e não conseguir. Sabe o que é não perder aquela vontade e acabar se soltando. Senhor, quanto nós somos saudáveis e não enxergamos isso. Será que precisamos passar pela dor para enxergar a saúde que tínhamos? Será que precisamos perder para enxergar que tínhamos? Ó Deus, abra os nossos olhos. Abra a nossa visão. Eu não quero perder para enxergar. Tenho certeza que os meus amigos e irmãos aqui presentes, ó Deus, também não querem perder para enxergar depois. Que possamos ser gratos a Ti por tudo que tens feito em nossas vidas. Amém? Meus queridos, de alguma forma, como sempre, Deus está falando em nossos corações. Eu não sei o que você precisava ouvir, mas essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Terça-feira eu fui para o trabalho, havia uma greve do metrô e o ônibus estava lotado. Mas não era a primeira vez que ele estava lotado. De vez em quando acontecia. Ele ficava lotado. E vi muitas pessoas reclamando. Eu não. Eu agradeci a Deus, eu louvei a Deus, porque ali havia uma condução. Porque ali eu estava indo para o meu trabalho. Ali eu estava prosseguindo. Não importava se eu estava em pé, se alguém estava me apertando. Mas eu estava contente em saber que Deus se fazia presente. Vamos ser gratos. Amém? Bom, já estamos aqui na nossa live já, 8 minutos e meio de live. Eu vou passar um vídeo, mostrar um vídeo para vocês que tem a ver com o nosso amigo Rumo aqui de Dimensão já chegou. Se quiser pôr o copo aqui para não derrubar enquanto ele pula os fios aí. Ele já chegou. Boa noite, Rumo aqui de Dimensão. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Agradecido pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. E vamos primeiro ver esse vídeo, né? Então vamos ouvir o vídeo, tá? A carta dando boa noite, amém. Ouçam o vídeo, espero que o som esteja bem. Nós temos uma nuvem de espíritos que nos observam. E há aqueles que se afinizam conosco. Se estamos em sintonia positiva, quem se afiniza conosco são os espíritos mais preparados, os chamados bons espíritos. Se estamos no astral baixo, quem vai se aproximar de nós são aqueles que não querem a nossa melhoria. E é claro, se você faz o bem, se você espalha coisas boas, ainda há um terceiro espírito. Aquele que não gosta de você simplesmente porque você consegue ser bom quando ele não é. Olha só, já para começar a live, hoje eu resolvi começar de um modo diferente.
Boa noite, Carol. Estamos todos vendo nós pela TV. A Denise está vendo lá pela TV. Ela, Carol e Sérgio. Boa noite, Sérgio. Zé Borges, boa noite a você. E aí, Ivan, eu começo a live com este pequeno vídeo. Não sei se você conseguiu entender um pouquinho. É isso que nós falamos de amigos espirituais ou amigos afins. Que nem sempre é amigos espirituais, mas amigos conforme o nível. Vocês ouviram? Que interessante? Depois veja novamente. Vamos comentar sobre este vídeo. Amigos afins, todos nós temos no nosso dia a dia, né? A gente se afiniza com as pessoas conforme a gente se aproxima delas ou elas de nós, né? E muitas vezes essa afinidade nos traz prejuízo, né? Ou então nos traz uma certa evolução, conforme e nós para esses amigos também, né? É uma conexão. Quando ela está falando de amigos, quando ela fala de amigos afins, ela está falando do mundo espiritual, né? Também, né? Também dos amigos afins já desencarnados, aqueles que se afinizam, esses se afinizam conforme nós, conforme o que somos e o que fazemos. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que está numa situação de embriaguez, de bebedeira, e então esses amigos afins se aproximam de você porque eles estão afim de curtir essa mesma bebedeira, esse mesmo porre, essa mesma situação. O mesmo se dá com pessoas que fumam, que usam drogas, que brigam, que fazem sexo assim, de maneira desordenadamente. Isso. Então, assim, isso são amigos afins, são energias afins. Atração conforme a nossa vibração, a nossa caminhada, né? A conexão é uma coisa que puxa. E por mais que, de repente, algumas pessoas falam, puxa, eu cresci e agora eu me tornei adulto, agora eu falo muitos palavrões, não consigo parar. São esses amigos afins também que acabam ajudando, juntando e não tem aquela força de você sair do vício, tanto de palavrões como de bebida, tem tudo isso a ver, esse cansaço, esse mal-estar, também tem esses amigos afins, Ivan? Então, tudo isso a gente tem que vigiar, né? Porque faz parte também da reforma íntima. Faz parte da reforma íntima as nossas mudanças. Porque se você quer mudar o mundo, se nós queremos mudar este mundo, a gente tem que mudar também os nossos hábitos. Então, assim, palavrões excessivos, palavrões que vai ofender, contribui para que esses amigos afins, encarnados ou principalmente desencarnados, ficam acoplados em nós dia a dia e noite também, tá? Quando a gente dorme, eles estão ali. Muitas vezes a gente tem noites mal dormidas, pesadelos. Por quê? Porque esses amigos que estão ali, eles estão para nos prejudicar e para fazer com que a gente não evolua mesmo. Porque se eles não evoluem, para que eles... se eles são afins, eles não querem. É aquele mesmo amigo que te leva para o bar ou para uma boate, entendeu? Para um lugar de prostituição, e vocês são amigos. E quando você fala, eu não quero mais participar desses passeios, eles vão ficar zangados, eles vão ficar chateados, e eles vão fazer de tudo para fazer com que você continue nessa vida. Ele vai até desmoralizar a pessoa, né? Sim. Você tá ficando careta, você sempre foi da nossa turma. Você vai estar ficando frouxo. Então, eles vão usar termos para te desmoralizar, sim. Boa noite, Marilda, seja bem-vinda. A Zé dizendo que tudo começa por nós, né? Nós que ligamos a chavinha. E quando nós estamos pro lado do caminho do bem, igual um exemplo, estamos fazendo lives para ajudar as pessoas. Ônibus nunca quebra nenhum dia.
Aí chega no dia, o ônibus quebra no dia de vir para uma live. Isso é o quê? Amigos afins? Não. Mas qual é a situação? Qual é a parte dessa É reforma? aquele que ela falou que acho que está na parte do meio, se eu não me engano. É aquele que quer continuar nessa inferioridade e quando eles percebem que pessoas estão num caminho para a evolução de si própria e evolução do mundo, então eles são exércitos. Então eles fazem de um tudo para prejudicar. Isso quer dizer que eles não param a guerra deles. De maneira alguma, a não ser que eles acordem espiritualmente ou acordem numa encarnação e mudem. Só um minutinho, então, Ivan. Olha que interessante. Mesmo você evoluindo, os perseguidores não evoluíram. Eles vão continuar te tentando. Por isso que tem que orar e vigiar. É interessante a gente focar isso. Isso parece uma besteira para nós, Ivan, porque nós estamos aqui evoluídos. Evoluídos neste ponto, viu, meus queridos? Eu não estou falando que nós somos melhores, não, senão não estaríamos aqui nesse planeta chamado Terra. Tá? Mas em algumas situações, você está em algumas situações também melhores. Cada dia nós estamos melhorando. Então, ok, vamos por partes, pessoal. Eu vou por partes por vocês que estão chegando aqui a primeira vez. Eu tenho que pensar como público, Sim. que muitas vezes não compreende. Estou vencendo a minha reforma íntima. Mas a reforma ela é minha, não é dos amigos desse povo espiritual. Então pode ser que mesmo eu melhorando, eles continuarão tentando. Você é tentado? Com menos intensidade, Fábio. Eles vão atentar até com menos intensidade, ou até com mais ou menos a mesma intensidade, só que a gente não percebe, porque a gente está num grau já alto, e eles estão lá embaixo, então a gente não percebe. Quando a gente percebe, nós temos que lutar, como eu fiz agora há pouco. Eu estava numa situação bastante complicada, quando eu saí do trabalho, tá? Achava que não ia dar para vir a tempo, cheguei em cima da hora, foi meio que um milagre. Então, assim, a gente tem que ter persistência, perseverança, tá? É a tal da teimosia taurina, mas não é bem teimosia, é aquela coisa da persistência, perseverança, bater o pé e falar, eu vou conseguir sim, tá? Eu vou conseguir, em nome de Jesus, eu vou conseguir. E aquele vídeo que eu falo, né? Na batalha se vence em silêncio. Porque senão, pelo menos se for abrir a boca, é glorificando na batalha. Porque às vezes nessa tribulação, o que a gente começa a falar? Também não vou fazer mais nada. A gente começa a reclamar, resmungar, porque é isso que o mal quer. O mal quer isso. Que você começa a declarar, já lançando palavras o contrário. Você prega o amor e começa a entrar em guerra consigo mesmo. Sim. Não, que vida é essa? Eu também não vou fazer mais nada na vida. E aí começa a falar. Já perdeu. Por mais aí depois chega tempo, mas a sua vibração iria entrar como baixa. Muitas das situações de depressão, de ansiedade, mas principalmente de depressão, ela começa vagarosamente, ela começa sutilmente, tá? Toda depressão, ela não começa de uma hora para outra, ela vai começando sutilmente com esses pequenos desafios que a gente vai encontrando no caminho, essas barreiras, e aí a gente vai se desestimulando e acha que é só você que está passando por isso, é só você. Você é o epicentro de situações. Então, assim, você começa a ficar com dó de você começa a se automutilar e fazer esse tipo de coisa. E isso, isso vem a depressão. Eu não acredito, continuo afirmando, eu não acredito em depressão. Tá? Eu acredito em influência negativa. Mas quem causa essa influência negativa somos nós. O que se dá, os sintomas, se dá o nome de depressão. Mas a depressão em si, ela não existe. É nós que fazemos ela existir. Não sei se vocês entendem. Existir, ela não existe. Nós que fazemos ela existir. Você não é como é que fala? Um doente do pulmão se você não fumar, a não ser que seja um outro tipo de
Mas, por exemplo, você que provoca a sua doença no pulmão. Por quê? Porque você fumou por muitos anos, fuma por muitos anos. É isso que eu quero que vocês entendam. Entendeu? A doença ela só existe porque nós somos os causadores, tá? Então, e deixa eu ver se esse é o texto que eu quero ler. Aqui, ó. É um texto que eu achei no Facebook, mas acho que pessoas também colocaram no status, já colocaram. Não reclame de nada. Quanto mais você reclama, resmunga e se incomoda com as pessoas e circunstâncias, mais você clama. Porque reclamar é clamar duas vezes. Então, você reclama ao universo as mesmas coisas. Então, se você reclama, você está dizendo para o universo, você está clamando para o universo aquela situação. Entendeu? Reclamar é pedir, é solicitar, implorar ao universo para que tudo aconteça duas vezes em seus caminhos. Onde enraizar as tuas palavras é o fruto que irá colher. As palavras têm poder e podem materializar o teu futuro. Portanto, agradeça o aprendizado e segue evoluindo. Não é? Porque quando você reclama, você está clamando duas vezes para o universo aquilo lá que você está reclamando, a situação que você está passando. Por exemplo, você fala, eu tenho uma dívida para pagar e eu não vou conseguir, não sei o que, você está reclamando. É lógico que você provavelmente tem grande chance de não conseguir pagar essa dívida, porque você já está fechando as portas, o universo já parou ali, porque não foi o universo que fechou para você, não foi Deus, não foi a espiritualidade que fechou as portas para você, foi você mesmo. Por quê? Porque você reclamou. Então, ao invés de reclamar, vamos aclamar, vamos agradecer. Agradecer a uma dívida, Ivan? Não, você tem que agradecer o que fez você ter essa dívida. Eu comprei uma geladeira. Pois é. Então, agradeça essa geladeira que está te servindo, que está guardando os seus alimentos. Porque muitos ainda fazem essa frase, né? Meu salário não deu para nada, deu só para pagar as contas que eu tinha, as minhas dívidas, sobrou um pouquinho para o mês. Então ele deu. Você fez certo a sua conta. Você fez umas dívidas e seu salário deu para pagar as dívidas. Então, ao invés de reclamar, seu salário não deu nada porque tinha dívidas, não. Graças a Deus, eu tenho um emprego. Graças a Deus, o meu salário deu para pagar as dívidas. E ainda sobrou para pagar algumas coisinhas, comprar umas coisinhas no mês. A diferença no falar, como diz aqui a Zé fala, a palavra tem poder, então cuidado. Cuidado. Aqui a Maria dizendo, eu acho que piorei depois que entrei para a igreja. A Irene diz, aquela sensação de sentirmos tudo só acontece com a gente, né? Pois é. Hoje, como eu falei agora no início da live, a Reforma Íntima, parte 2, assim como nós fizemos sobre a Ascensão, 2 vezes. E eu falei que eu conheço várias pessoas, eu pus tópicos de algumas pessoas. Você, eu, aquele, aquela, está aqui. Tem número 1, 2, 3 e 4. Eu não vou dizer, olha, fulano, é para você. Eu mudo a história um pouquinho, mas você pode ser que você entenda. Eu vou brincar com vocês num assunto sério. O primeiro escolher aqui, do número 1 a 4, eu vou citar aqui. Escolha aí, enquanto eu bato o papo com o Ivan um pouquinho, escolha o número 1 a 4. Né, Ivan? Acho que o assunto pode ser sério, mas pode também ter a leveza. Sim. O Fábio sempre querendo brincar. Pronto, a Kátia já escolheu. Eu sou uma pessoa muito grata, disso eu sei. Que bênção, Kátia. Vamos lá. Número 4.
Nem preciso escrever mais os números. Então tá, a Irene já escolheu 2, tá ok. Vou aqui já escrever 4, 2, 1. Então tá bom, já acabou. Consequentemente, ficou 3 por último. Então vamos para o 4. Tenho que elaborar a pergunta, porque eu sei aqui a pessoa e a situação. Tá? Vamos lá. Ivan, presta atenção na minha pergunta, porque você vai ver a resposta sobre a reforma íntima. Estou num trabalho, seja ele esse ambiente de trabalho, ele pode ser a minha casa, ele pode ser o meu trabalho onde eu vou para fora da minha casa, mas é o meu trabalho, mas eu não me sinto bem. Eu sinto um clima pesado entre as pessoas elas são densas, estou correto na minha palavra? Pesadas, eu preciso dessas pessoas também, mas me angustia ver algumas coisas. Eu não posso falar nada, porque há uma dependência, afinal, sou o líder, sou um dependente desses funcionários. Nessa luta de reforma íntima, o que fazer em uma situação de conflito no trabalho? Conseguiu? Sim. Em primeiro lugar, essa pessoa que está passando por esse desafio, ela tem que pedir para a espiritualidade, para o seu Deus, para o seu anjo, para o seu santo, para o seu orixá, para quem ele tiver ali a intimidade, o acesso, tá? E também para ele mesmo, como a gente falou na live anterior, para o nosso Deus interior, o nosso Deus interno, nosso Deus superior, o eu superior, tá? E o eu superior, ele responde sim, que é a nossa consciência, a consciência crística. São desafios que têm que ser enfrentados, tá? A gente tem que se colocar não superior e nem inferior a ninguém. Se coloca no seu lugar, faça o seu trabalho. As pessoas que como a gente está falando de vibração, porque assim, eu entendo que nada é por acaso. Se você está ali, naquele ambiente, com aquelas pessoas, é porque você tem que aprender e também tem que ensinar. Não é que você vai chegar para a pessoa e vai falar, fulano, você tem que evoluir, fulano, você tem que... Não é isso, não é assim que funciona. As pessoas, elas começam a te ver, quando você evolui, a te ver com outros olhos e te respeitar. E mesmo que elas não te respeitem, a evolução, ela é assim. Você chega num nível que mesmo as ofensas, elas não chegam até você. Elas batem e voltam. E às vezes volta para a pessoa, tá? Eu já passei por isso diversas vezes. O Fábio já passou e passa por isso, porque ele trabalha com pessoas com mais, né? Com bastante funcionários. Eu somente eu e mais uma pessoa. Então, assim, eu já estou mais ou menos isento dessa situação, a não ser clientes, mas os clientes estão no meu domínio. Ou eu atendo, ou eu não atendo. Eu tenho essa disposição de escolher. Então, assim, é orar e é evoluir. Conforme você vai evoluindo, você vai ver que as coisas vão mudando, tá? Então, assista bons vídeos, leia bons livros. Essa semana, a Zé me mandou um vídeo que eu achei, assim, magnífico esse vídeo, mas muito bonito mesmo. Viu, Zé? Eu até esqueci de te falar, até de te agradecer, mas, assim, aquele vídeo, ele é muito evolutivo. Tem que prestar bem atenção nas palavras, né? E, então, assim, e até me surpreendeu, né? Quando eu vi da Zé, geralmente a gente vê de outras pessoas esse tipo de informação. Eu achei muito lindo, muito mesmo, Zé. Parabéns. Olha, Zé, Tá surpreendeu o que ele quer dizer com isso, né, Zé?
Como assim? Boa noite, Vitor. Obrigado pela presença. Então, vocês compreenderam que quem vai comandar a vibração é você nesse trabalho. Vou mostrar um pouquinho do vídeo, porque é esse daqui, Zé. Ó. Cadê onde tá? Tá sem som? Eu sinto a presença de Deus em tudo. Eu vejo Deus dentro de mim. Ao movimentar meus braços, minhas mãos, ao olhar para o meu coração. Tá? É um vídeo é um dos vídeos mais bonitos que eu já vi na minha vida. Ele é muito profundo. A voz dessa locutora, dessa menina, é uma voz que entrou na minha alma, no meu coração. Tá? Depois, se alguém quiser, eu passo para o Fábio vai passando, repassando. É um vídeo que tem que ser repassado, gente, porque realmente é muito bonito. Tá? Obrigado, Zé. Uma pessoa dessa no trabalho, jogar um vídeo desse no trabalho seria bom? Então, esse vídeo já é um mantra. Olha só. Essas palavras aqui já é um mantra. Então, você que está passando por essa situação... Olha que interessante, Ivan. Só lembrei do Ivan quando recebi. Olha, muito obrigado, Zé. Obrigado mesmo. Muito forte isso, viu, Zé? É forte. Não foi você. Tá? E ela diz, ó, a tua cara. Não foi você, tá? Então já sabe, leve esse mantra, mas coloque, se possível, no seu trabalho alto esse som. Se você tem essa disponibilidade de ouvir isso, ouça esse som alto. As pessoas vão ter que, as pessoas elas precisam no seu trabalho. Concordo, Zé, pode colocar. Pode sim, porque se você não colocasse, eu ia pedir para mim o vídeo, eu ia mandar. As pessoas precisam entender que quem comanda somos nós. Nós do bem. Chega de sintonia AM ruim. Vamos mudar para sintonia FM e sintonia boa. Então você que está no trabalho da casa, trabalho na rua, seja qual trabalho, é você o comandante. Muda a sintonia e põe esse povo para entrar na vibração junto com você. Então, me passando uma informação aqui... para todo mundo, não é só para essa pessoa que está passando por essa situação, mas para todos. A gente fala que as palavras têm poder, sim, elas têm muito poder. E a forma com que você se pronuncia com as palavras também tem poder. Então, gente, vamos ser mais dóceis nas palavras, mais carinhosos, tá? Vamos mudar alguns termos nas nossas vidas. Isso faz muita diferença. Eu fui uma pessoa que eu era muito nervoso, eu tinha motivo, as pessoas tinham motivo para me rotular, né? E para quebrar essa imagem que eu tinha, essa imagem negativa que eu tinha, foi muito difícil. Algumas pessoas ainda me veem como o Ivan do passado. Só que assim, eu já mudei. Eu não me importo mais com essas pessoas que ainda pensam que eu sou aquele Ivan do passado, que eu sou bravo, que eu sou nervoso, que eu sou estourado. O terrível. Sabe? O Ivan terrível. Então, assim, eu sei que eu mudei. E quem está comigo sabe que eu mudei. Entendeu? E, assim, conforme a minha evolução, conforme o meu caminhar, as pessoas, elas se surpreendem. Elas falam, nossa, como você mudou. Nossa, mas cadê aquele Ivan? Acabou, gente. Então, algumas palavras, elas têm que ser mencionadas de uma forma doce, alegre, sabe? Sem murmúrios, sem resmungar, tá? Vamos falar, às vezes, fazer piada com a gente mesmo, fazer piada até com as nossas... Eu vou falar uma palavra feia, até com as nossas desgraças. Nossos erros. Nossos erros. Às vezes a gente sai na rua, toma uma chuva, fica todo molhado, volta para casa molhado. Vamos sorrir. Vamos falar, daqui a pouco vou entrar no chuveiro, vou tomar um banho. Leveza, né? Você entendeu? Leveza nas coisas. Aqui a Maria está dizendo, as pessoas não querem aprender a serem melhores interiormente. Oi, filha. Ali chegando, já me ama. A Rafaele dizendo, hoje eu senti isso. Uma pequena evolução da minha parte. Trabalho com o Fábio desde o começo do ano. E ele tem sido para mim como um segundo pai. Ele acredita em mim
e me incentiva muito nessa evolução, a essa evolução. Gratidão, Rafa. Eu vi algo, não sei se foi esse momento, a Rafa conseguiu se posicionar numa situação, parabéns, isso é evolução. Posicionar-se muitas vezes não quer dizer que você precisa brigar, xingar, gritar com o outro. Posicionar-se muitas vezes é falar, não concordo, não é assim. Colocar-se na sua posição, o que você acha. Não é fácil, essa evolução, essa mudança, ela é uma luta, ela é difícil. Eu passo algumas situações, mas passo, como é que é? Eu não vou falar, eu vou passando pela luta dando glória. Eu passo assim, quem vê, não tem nada acontece, não há desafios, não há situações. Mas tem. Mas como eu vou lidar com a situação, aí é comigo. A situação ela vai acontecer com o Ivan, vai acontecer com o Vitor, vai acontecer com a Zéu, com todos vocês. Mas como você vai lidar, está na mão de vocês. O Vitor diz assim, mas tem muita gente que é negativa, só porque você chega feliz no trabalho, já incomoda muita gente. A luz incomoda as trevas, Vitor. Eu quero é mais, já falei isso para alguém. Eu falei isso esses dias. Eu quero é mais que incomode. Eu vou me preocupar o dia que não incomodar. Eu não lembro para que eu disse isso. Mas hoje, antigamente eu me preocupava muito. Puxa, por quê? Hoje, nos meus quase 50 anos, aonde eu for, eu sei que eu vou brilhar. Não é porque eu sou Max. Não. Mas é porque há uma luz. E essa luz não é, como diz o rei Roberto Carlos. Essa luz, é claro que é Jesus. Eu não tenho nada. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas o que nós temos é Jesus e esta paz. Bom, já falamos do número 4, que é sobre o trabalho. A Irene pediu o número 2. Eu tenho que começar a trazer jarra de água em dia de lives assim. Eu incomodei pessoas dentro da igreja. O Vitor gostou, ela é boa. Vitor é o marido da Sully Marie. É o número 2. Número 2. Estou preocupada. De um tempo para cá, eu sabia, Ivan, estou falando em nome da pessoa. Eu sabia que eu tinha uma mediunidade, que eu tinha uma espiritualidade, mas ficou forte. Isso é uma luta para mim. Eu agora estou ouvindo, eu estou vendo coisas. Isso, por um momento, me assustou. Eu tenho que chamar meu marido, eu tenho que chamar minha esposa, minha família. Como fazer? Isso é uma luta? Isso, será que é do bem? Me fala, eu estou ficando louco. E aí, Ivan? Sensibilidade. Veja bem, mediunidade é um atributo de todos nós. Todos nós temos em graus Todos temos mediunidade. Menor, médio ou maior essa mediunidade, tá? Para alguns ela é mais perceptível, tá? E para outros nem tanto. Mas a mediunidade, ela tem que ser ela tem que ser levada a sério, ela tem que ser trabalhada, tem que ser tratada, porque pode causar consequências no futuro próximo ou no futuro mais longe, tá? Eu tive fenômenos mediúnicos já adulto, até então eu não sentia absolutamente nada, e ela veio assim como um ladrão que entra na sua casa, ela veio do nada, e veio me aterrorizando, né? Com os fenômenos, assim. Eu não vejo nada e não escuto, mas eu sinto a presença espiritual, a presença de entidades. E essas presenças geralmente eram entidades sofredoras, né, que a gente chama de espíritos sofredores, e eles vêm em busca de luz, eles vêm em busca de socorro. Mas eu até então não sabia como dar esse socorro e como poder ajudar, né? E eles me prejudicaram, assim, me atrapalharam, não é prejudicar, mas me atrapalharam bastante, a ponto de eu ficar... Só que, assim, graças ao bom Deus, nessa época eu morava num lugar que tinha muitos médiums. Mas você considera que, de repente, eles atrapalhavam pela sua inexperiência? Se hoje fosse neste momento, 2023,
Se acontecesse isso, você não é outro Ivan? Não, então, eles me atrapalhavam pela minha falta de conhecimento. E outra, eu sempre fui muito medroso com algumas coisas. Então, a falta de conhecimento fez com que eu demorei para evoluir mediunicamente, né? Então, o que acontece? Todos aqueles que passam por esse desafio, tem que fazer algo para solucionar essa questão, tá? No meu caso, e em caso da maioria das pessoas, tem que ir num centro espírita, tá? Aí você precisa ver se a sua mediunidade é voltada mais para o kardecismo ou para a Umbanda ou Candomblé. Mas, geralmente, dependendo da situação, é mais para o kardecismo. Mas aí você mesmo vai ver. Porque a Umbanda e o Candomblé, os fenômenos são diferentes do kardecismo, né? Mas, assim, tem que entrar, tem que fazer o tratamento e tem que fazer os cursos. Se não fizer tudo isso, se não fizer essa faculdade, tá? Provavelmente eles vão continuar te perturbando, a mediunidade vai continuar. Eu não quero assustar, tá, gente? Mas é o passo, não tem muito o que fazer, tá? Tentar fazer isso sozinho, sem essa ajuda das casas que estão ali preparadas, com pessoas preparadas para te ajudar, o caminho é muito longo e muito árduo, porque você não vai ter a proteção, e você tem que ter essa proteção, você tem que ter entidades amparadoras para estarem ali no momento certo. Então, se você, por exemplo, tem visões, elas vão te seguir sempre, a vida toda. Elas não vão sair da sua vida. Porém, você vai saber administrar, e você é que manda, não mais elas. Elas não vão aparecer assim aleatoriamente. Quando elas aparecerem, ou elas te dão um toque, ou você vai sentir. Se você falar, não quero ver agora, não quero sentir agora, elas têm que te obedecer. Mas para elas ter que te obedecer, você tem que estar com uma armadura. E essa armadura você só consegue fazendo os cursos necessários. Ler muitos livros ajuda bastante. A biografia do Chico Xavier, todas as biografias do Chico Xavier, principalmente do André Luiz, são muito importantes, tá? Allan Kardec é a Bíblia, vamos falar assim, né? As obras do Allan Kardec é como se fosse a Bíblia do médium. Muito bem. Não quer dizer que vai parar. É só ter o cuidado, o domínio. E a Rafa continua. Olha, vou me sentir lisonjeado, hein, Rafa? E com o passar desse tempo, eu tô sentindo essa evolução. O Fábio agrega muito na minha vida, o que me incentiva muito a evoluir. E isso é incrível. Olha só. A Maria dizendo, eu sinto pessoas. A Zé dizendo, verdade, Vitor. Quando eu trabalhava, pessoas se incomodavam com as minhas piadas e risadas, porque comentaram com eles que eu tinha uma mãe e pai doentes, e cuidava deles, sozinha. Reclamava por eu estar sorrindo. Ou seja, as pessoas se incomodavam dela estar bem. Eles queriam ver ela sofrendo. E não acontecia isso. Então, as pessoas se incomodam com o nosso bem-estar. Já respondemos o número 4 e o número 2. Vocês estão comentando ainda sobre o 4, mas já falamos do 2. Agora vamos para o número 1. O 1 é forte também, como todos, né, Lilith? A gente está aqui participando, querendo atenção, né, Lilith? Nossa bênção, nosso presente de Deus. Muito. Vamos lá. Reforma íntima. Meu querido Ivan, eu tenho um processo na família. Quando eu estou numa evolução, mas muitas vezes eu percebo que o meu familiar não está na mesma sintonia. De repente, a minha mãe, ela até atrapalha a minha evolução.
Ela é meu, como é que diz? Calcanhar de Aquiles, é isso que fala? Que isso que pega no ponto fraco, que ela sabe onde apertar. E eu falo, mãe, foi um exemplo que eu joguei agora. Pode ser o esposo, pode ser a esposa. Você está aqui de evolução compreendendo, mas a pessoa que você ama não está tanto nesse nível. Como eu posso, sem deixar de amar, ver esta evolução que não está indo, eu não entrar no... E aí, familiar? A parte familiar é uma parte das mais difíceis, porque existe um vínculo consanguíneo, né? E o vínculo também do tempo, da permanência dessas pessoas juntas, né? Ou são pais e filhos, ou é marido e mulher, ou são irmãos, ou enfim, tem toda essa história, né? Todo o histórico de vida. E conforme, como a gente falou anteriormente, a transição planetária ela está fazendo a peneira, né? Está fazendo a ceifa. Então, assim, algumas pessoas vão ficando para trás. Não é que elas deixam de evoluir, não é que elas estão em processo retrógrado. Não, o espírito a evolução dele não vai para trás, não se retrógrada, apenas estaciona. Só que você vai evoluindo. Ela evolui até no tempo delas, né? Muitas vezes, na mesma casa, na mesma família, uma pessoa só evolui e as outras param, ficam ali, estacionadas. Ou 2, 3 pessoas evoluem e uma das pessoas fica ali parado. Só que essa pessoa, às vezes, que fica parada, ela gera algum desgaste, algum problema, porque ela tem uma importância na família, todos têm importância na família. O pai tem, a mãe tem, o irmão tem, a irmã, o filho, entendeu? Todos têm uma importância. E você, na verdade, a gente que está evoluindo, a gente quer que todos sigam nossos passos, mas isso não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porque cada um tem a sua história evolutiva, de encarnações e encarnações, cada um evolui no seu tempo. E não adianta você querer apressar a evolução do outro. Se ele quer essa evolução, se ele quer esse amparo, essa ajuda, beleza. Ele te deu carta branca para você ajudá-lo. Se ele não quer, não adianta insistir, porque aí vai causar conflito. Existe sim muitos problemas familiares hoje em dia. A gente percebeu que com o advento da pandemia, esse período que o pessoal ficou recluso dentro de casa, houve muitas separações, muitas brigas de casais, porque uma coisa é você acordar de manhã, cada um vai para o seu trabalho. Filho vai para a escola, a esposa vai para o trabalho dela, o marido vai para o trabalho dele, e vocês só se encontram à noite, tá? Já cansados, e muitas vezes à noite vocês não falam de vocês. Vocês falam do quê? Do trabalho. Cada um fala do seu dia a dia. E pouco se fala. E a criança ou fala da escola ou ela não fala nada. Se é adolescente, então, se tranca no quarto e não fala. Então, quando veio esse período pandêmico, que as pessoas tiveram que ficar todas juntas no mesmo ambiente, aí se criou o conflito. Por quê? Porque não tinham o que falar lá fora, ou você falava do que ouvia na televisão, ou você falava de vocês mesmos. E aí houve muita briga, muito conflito, separação de marido e mulher, filhos revoltados, filhos depressivos, suicídio, tá? Se você, agora eu vou dar o recado, se você passou por tudo isso, você já se sente um vencedor, uma vencedora. Se você passou por essa situação, está com essa pessoa que está te incomodando, parabéns. Parabéns porque você é forte.
E essa pessoa também tem a sua força, tá? Essa pessoa também está evoluindo, às vezes de maneira mais devagar, mais vagarosa, mas também está evoluindo. E lembrando que a nossa maior prova não é o amigo do trabalho, não é o vizinho, não é o dentista, não é o médico, você veio daqui a um ano, não é o cobrador, não é o motorista, que você faz uma amizade. Mas a nossa verdadeira prova é a nossa família. Então, você não aceitar os desafios, não concordar muitas vezes com o outro, não ter a paciência com o erro do outro. Não estou falando que você está errado, não. Mas às vezes é melhor calar. E como é que é? Falar é prata e calar é ouro. E muitas vezes a gente precisa silenciar, contar até 3, 4, 5, 6, 7, se afastar daquele que nós amamos. É aí que está para você, nessa noite que está ouvindo esta live. A reforma íntima familiar para você é esta. Eu não sei o que você foi, o que você fez no passado, juntamente com esta pessoa. E requer agora teu silêncio. Você não concordar com situações e requer silêncio. Olhemos para as mulheres que moram em outro país, as muçulmanas, se eu não estiver enganado, é este povo, que colocam aquelas burcas e elas têm que ficar muitas vezes em silêncio. Você acha que aquelas mulheres não têm opinião? Não têm desejos? Não querem coisas? Mas elas têm que ficar porque a cultura delas é do silêncio. Eu digo a você a entrar nesta noite, a entrar neste momento, nesta live. Você que tem um problema com o familiar, uma reforma íntima, entre com a burca, entre no silêncio, para passar essa prova nesta vida. Porque às vezes vai ser até o túmulo essa prova. Ou você ou essa pessoa vai levar até o túmulo para ficar no silêncio. Não é fácil. Dói. Toda reforma machuca. Lembre-se que o apóstolo Paulo, isso está na Bíblia, ele tinha um espinho na carne. De repente, o seu espinho na carne é teu esposo, é tua esposa, é teu pai, é tua mãe, ou teu filho, que tem que ficar em silêncio e passar esse espinho com grandeza. Sem apontar o dedo, sem brigar. Não é fácil. Eu não venho dizer nesta noite, amado, que é fácil. Não. Digo por experiência própria. Digo por passar no sangue. Mas estou passando pela prova no silêncio. E falando, Senhor, eu quero passar por esta prova. Se eu vim neste plano terrestre, se eu vim ao mundo, se minha mãe, meu pai me trouxeram neste plano terrestre no dia 31 de dezembro de um ano para trás aí, é porque há uma razão. E eu não vou atrasar a minha história. Começa a dizer isso para a sua vida neste conflito familiar. Quando você for entrar no embate, fala, não vou atrasar a minha história por você. Se você quer atrasar a sua história, o problema é seu, mas eu não. Está entendendo a mensagem para você neste conflito familiar? A reforma íntima para você neste conflito familiar. Quem perde é você. Brigar nesta briga, você pode achar que ganhou. Não. Então eu digo nesta noite, não vale o teu atraso. Nenhuma guerra vale o teu atraso. Sabe por que também? Para alguém é esta mensagem. Sabe por que também, Fábio? Você que está ouvindo, ou vocês que estão ouvindo e estão passando por esses desafios, tanto no trabalho, quanto no seio familiar, tá? Quanto na relação, que o Fábio falou é importante. Primeiro, nós somos, de certa forma, os causadores de tudo isso. Porque eu sempre falo assim, eu vou dar um exemplo. A mulher apanha do marido porque ela deixou. Tá?
ela deixou. Ela abriu a guarda. A primeira vez que ele levantou a mão para ela, ela abriu a guarda. Se ela tivesse, naquela primeira vez, falado, opa, aqui não, meu filho. Ah, mas você é minha esposa, você é casada comigo. Aqui não, meu filho. Aqui não, aqui você não coloca a mão. Você só pode colocar a mão com carinho, mas não com violência. Agora, você abriu a guarda a primeira vez, você é responsável por ele te bater ou te matar. Isso é para tudo, tá? É para tudo. Se você tem uma sogra que te odeia, é porque você permitiu que ela te odiasse. Se você tem um pai, uma mãe que te despreza, é porque você permitiu lá na infância ou na adolescência que ele... Ah, mas eu fui uma boa filha. Você pode ter sido uma boa filha. Mas houve um consentimento seu para que hoje você colha o fruto de tudo isso. Tá? Só que não vamos mais pensar no passado. O que aconteceu, já era. Vamos pensar no aqui, agora. Aqui, agora é o que o Fábio falou. É silêncio, evolução. Evolui por você mesmo e não pelos outros. Conforme você vai evoluindo, você vai ver que essas pessoas, se elas não evoluírem conforme você, elas vão ficando para trás. Vai chegar bem lá na frente, você vai olhar para elas e você vai ter piedade, não mais raiva. O sentimento de raiva já não vai existir mais, mas vai ter piedade. Elas serão dignas da sua pena. Entende? É questão de tempo, é questão de você. Só que assim, tem que ter a sua evolução. Eu estou falando com você, nós estamos falando com vocês. Eles não estão aqui te ouvindo, nos ouvindo. Essas pessoas que são caras para vocês, pai, mãe, marido, mulher, sei lá, eles não estão aqui. Então nós estamos falando para vocês. Que está evoluindo. Aproveite. Ah, Fábio, a gente passa por provas todos os dias, né? É difícil. Mas a gente tem que ter uma mente forte, né? Para continuar seguindo em frente. Exatamente, Vitor. É esse o processo da mente forte. Senão a gente fica louco. Senão a gente dá vontade de sair gritando por aí, que nem a Carminha, né? Xingando. Mas esta é a evolução. De com todo o processo, como diz aqui a Zé lá embaixo, os outros são os outros. Então você fala assim, não, sou eu não quero ficar doido, eu não quero ficar um velho com problemas, porque temos que pensar sempre, Vitor e a todos que estão aqui na live, amanhã eu estou envelhecendo, amanhã eu vou ser um idoso, e a velhice que eu vou fazer é agora, o que eu fizer na minha velhice é agora que eu faço. Se eu começar a ser mal, começar a não cuidar da minha saúde, eu estou plantando isso lá para o meu futuro, para a minha velhice. Então, muita coisa eu estou largando mão, para quê? Para quando eu ficar um velhinho, eu já estiver bem leve. Mas eu plantei essa velhice lá no futuro. O meu presente de hoje vai encontrar o meu futuro. Vocês conseguem compreender o que eu digo? Conseguem compreender que este momento de hoje eu ainda vou encontrar com o meu futuro? É um encontro tão lindo, mas eu preciso fazer direito. Eu estou fazendo isso. Às vezes dói, eu entendo você, filho, eu entendo você, filha, eu entendo você, genro, amigo nesta noite, que você olha para aquele altar e fala assim, por que essa pessoa está sendo tão dura? Porque quando nós evoluímos, nós queremos que o outro venha junto na evolução. Mas não é assim. Jesus, nosso Salvador, disse o quê? Cada um carregue a sua cruz. O que quer dizer isso? Cada um com a sua evolução. Cada um com o seu tempo. Para de cobrar do outro. Para de bater palma, querer sacudir o outro e falar, vamos, muda. Não. Olhe para si mesmo. Deve ter sido de outras vidas. Pois é, mas olha a sua mente, como você compreende. Vamos para o último item, o número 1. E para falar, já estamos em... Número 3, perdão. E para falar, já estamos em 1 hora de live, hein? Quem diria? Vamos lá?
Eu já vou ler, só um minutinho para vocês. Vamos falar da parte religiosa, da parte onde eu não me encaixo. Eu vou para uma religião, vou para uma congregação, vou para um lugar, mas eu começo a ver que começa a me incomodar. Parece que eu estou diferente ali. Eu sou diferente daquele povo. Eu estou numa outra vibe, desculpa o jeito de falar, mas eles estão parecendo até atrasados. Eles que eram para estar evoluídos estão mais atrasados do que eu. Lá também tem rede de fofoca. Tem algo errado. Eu não estou no lugar certo. Quando eu entro em choque com o lugar espiritual. Reforma íntima. A reforma íntima é isso. Quando a gente está num processo de reforma, a gente, como eu falei também anteriormente, a gente fica incomodado com coisas, com situações, com pessoas. Se você está incomodado, incomodada, é porque você está nesse processo e agradeço a Deus por isso, tá? Religião, tem gente que acha que religião é necessário ao pé da letra. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Quando eu falei para aquele outro exemplo, é porque ela está passando por um processo mediúnico. Então, ela tem necessidade, sim, de entrar num lugar espiritual para se tratar. Mas não tem necessidade de ficar ali a vida toda. Eu fiz o que tinha que fazer, trabalhei um pouco no lugar, tá? É um lugar muito famoso aqui em São Paulo, o Centro Espírita Perseverança. Trabalhei lá, depois até trabalhei em outros lugares, estudei também em outros lugares. Hoje eu não frequento lugar nenhum, até frequento, mas assim não tem a ver com aqueles outros lugares. Mas por quê? Porque eu tenho autonomia de mim mesmo, da minha mediunidade, tá? Agora, a religião em si, não há necessidade, mas se para você procure uma religião, procure um lugar que condiz com o que você é hoje, tá? Com o que você é hoje. Então, espera um pouquinho. Neste caso, você falou uma frase bem no começo. Quer dizer que a pessoa está em evolução. Você não enxergou esse conflito no lugar. Segundo, pode ser que não é mais o lugar dela ali? Com certeza. Com certeza. Porque, por exemplo, eu sou filho de pais católicos, então eu ia para a igreja, tentei fazer catecismo, não consegui por algumas situações. Conheci a minha prima na igreja evangélica, comecei a frequentar a igreja. Quando eu cheguei um dia para o pastor e eu falei assim: pastor, eu acredito em seres de outros planetas, em disco voador e de extraterrestres, mesmo porque numa época eu tinha visto um disco voador. Não, isso é coisa do diabo. Isso já não serve para mim. Essas frases prontas, essa não credibilidade na minha palavra, sabe? É fácil falar, é coisa do diabo. Eu vi, eu acredito, sabe? Então, quando eu percebi que eu era diferente naquele lugar, não são eles que estão errados. Coloca isso, não são eles que estão errados. Você está no lugar errado, entendeu? Não são eles, que não culpe eles. E também não culpe a você, mas você não se encaixa ali. Se você gosta de tango e você vai para uma balada, uma rave, onde só tem eletrônico, quem é o errado? As pessoas que estão ali na rave ou você que gosta de tango e está ali, sabe? E aí então você chega pro DJ e fala, coloca um tango aí, vai todo mundo te vaiar, vai te expulsar. O que está errado? Eu encontro uma caixa de laranja. Nessa caixa eu encontro um morango. O que está fora do entendeu? comum? É isso que fala. Então,
você que está no processo evolutivo, vê o que você é, qual a sua crença, entendeu? Por exemplo, eu sempre acreditei em vida após a morte, eu sempre acreditei em reencarnação. Então, não adianta, se eu acredito em reencarnação, não adianta eu insistir em ir para uma igreja evangélica e mudar os meus conceitos, porque lá eles não acreditam. Então, haverá um conflito entre você e eles. E é lógico que, como eles estão na maioria, eles vão acabar vencendo, te vencendo. E você vai ser um objeto... Câncer, né? Então, assim, vê quais são as suas crenças. Se você já é um homem, uma mulher madura, já viveu muitas coisas, vê o que você acredita, tá? Se você não acredita em determinadas coisas, então, e peça ajuda para a gente, que a gente pode dar alguma informação. Olha lá, a Zelda falou. Aquela sensação, a diferença entre dizer eu sou doente e eu estou doente. Com certeza, o poder da palavra. Sim. Hoje é 3 de novembro, dia do Evangelho, que Deus abençoe. Amém. A Irene perguntando, e a reforma íntima? Em relação aos relacionamentos amorosos, aquela sensação de você estar sempre escolhendo pessoas erradas. Existe isso? Existe. Pode também ser um processo kármico, mas como eu falei, eu não quero mais interpretar os nossos desafios como vidas passadas, tá? Eu dei uma zerada, um reset nas minhas vidas passadas. Ah, Ivan, então você não tem mais karma? Não, eu não aceito mais karma na minha vida. Eu comecei uma nova jornada. Eu, Ivan, estou falando eu. Os outros, cada um. Eu, não é que eu não acredito, mas eu resetei as minhas vidas passadas. Então, eu começo daqui para frente. Por isso que eu tenho que ter o cuidado de não errar mais. Porque eu não vou ter aquela desculpa de falar, eu errei porque eu tenho laços do passado. Não. Eu errei porque eu errei. Tá? Errei porque eu pisei na bola em alguma coisa ali. E vou ter que pagar por algo que eu fiz agora. E não algo que eu fiz no passado. Vamos à nossa terapia, Irene. Desde quando esses relacionamentos são assim? É maturidade? Desde quando foi isso? Porque muitas vezes é não querer perder a liberdade. Quando percebe que já está entrando numa relação séria, já quero descartar isso. Já não quero mais permanecer junto. Tá me entendendo? Então precisa ver que quando o negócio vai ficar sério, você pode não querer fugir da relação porque viu que ficou sério. E para ficar sério, tem que morar junto, e bababá. E de repente a Irene, que é tão da liberdade, da brincadeira, da vida legal, de repente não quer. Inconsciente. Então tem que analisar tudo isso. Até que ponto? Que ponto que está comandando aí? E outra coisa, Fábio, tudo tem um preço. Aquela pessoa, um homem ou mulher, que estão numa relação de casamento ou de amizade, enfim, mas vamos falar mais de casamento, que está numa relação e que há um ceder de ambas as partes, provavelmente essa relação vai ser duradoura para a vida toda, tá? Mas quando tem uma relação que uma das partes ou as duas partes não cede, tá? E esse modernismo de hoje, não estou criticando a liberdade da mulher, tá? Não estou criticando, mas tem coisas que eu não aceito. Por quê? Porque foi vendido uma imagem de uma mulher forte, que eles falam empoderada, forte, e muitas vezes, muitas mulheres não têm essa força, não têm essa capacidade de viver sem um homem, de ter filhos, uma produção independente, essas coisas de hoje. E aí acaba se frustrando.
tá? Bloqueando, né? Bloqueando sua própria vida. Tá? Fechando. Agora, se você é uma mulher que fala, eu sou independente, eu trabalho, eu me realizo, provavelmente, eu não estou falando que são todas, mas provavelmente você vai ter dificuldades numa relação. Porque você é o homem, o marido e a mulher ao mesmo tempo. Já entendeu? Então, quando você vê que o homem vai querer fazer uma coisa... Eu vejo na rua, as mulheres pegam na mão do homem e elas levam o homem, elas conduzem, sabe? Na minha percepção, o cavalheirismo acabou porque as mulheres passaram à frente dos homens, entendeu? Elas pagam as contas, elas fazem muita coisa que era papel do homem e que agora não podem mais. Fazer uma live disso, né? Os homens, os casais dos anos 80 e os casais de 2023. O homem carrega a bolsa da mulher, mas não vou entrar nesse... Eu vejo lá no salão, a Denise, que é a dona do salão, todo mundo sabe, ela presencia casais lá, o marido com 90 anos, a mulher com 89, quase 90 anos. A gente pergunta, vocês são casados há quanto tempo? 60 anos. 60 anos, 70 anos de casamento. Sabe o que é isso? Mas por quê? Porque a mulher tem o papel dela, o homem tem o papel dele. Então, voltando você, Irene, para uma relação, tem que tolerar algumas coisas. Tem que segurar algumas coisas para durar. Como diz aqui a própria Zé, só não erra quem não faz. Você vai se calar muitas vezes. E ele também vai se calar algumas vezes. O ceder, essa é a palavra certa. O casamento é ceder. Eu não posso, por estar casado, fazer o que eu quero, ser como eu quero. A história muda. Em tudo na vida. Se você mora com seu pai e sua mãe, você também tem que ser... Quer ter uma vida onde vã, à vontade? Seja um bom de vida e more sozinho. Mas nem sempre dá. Não é o que nós queremos. Não é o que nós queremos. Aí a Zé diz, Ivan, os homens correm de mulheres independentes e criticam. Por que será? Por que será? Bom, meus queridos, e assim vamos fechando essa live de hoje. Certo? Ivan, muito obrigado por esta live. Eu vou terminar essa live com uma mensagem, Ivan. Acabei de abrir. Vamos fazer uma mensagem rápida, de repente você comenta. Nossa mente é um aparelho de rádio que transmite nossos pensamentos e recebe os alheios. Mas só receberemos os pensamentos que quisermos. Depende de nós fixarmos nossa mente numa faixa elevada de vibrações de bondade e amor, para que só sejamos atingidos por pensamentos idênticos. Dessa maneira, nenhum pensamento de maldade e de enfermidade nos poderá atingir. É isso daí, né? Você falou algo sobre isso, de enfermidades? Exatamente. A gente só vai ser feliz quando a gente construir a nossa felicidade. Não adianta você construir a sua felicidade dependendo do outro, do próximo, tá? Nem de marido, nem de filho, nem de esposa. A nossa felicidade, nós somos seres, a gente sempre fala, né, Fábio? Nós somos seres individuais. Nós somos seres individuais. Até quem nasce grudado, aqueles siameses, são seres individuais. Nós temos a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida. Não adianta a gente colocar as nossas frustrações, colocar a culpa no outro. Quanto mais você coloca a culpa no outro, mais você se frustra. É uma fuga, né? Porque o outro não é você. Entendeu, Isabel? O outro não é você. Os homens não deixam a desejar. Sabe? O outro não é você.
Você é você. Você faz a sua felicidade. O outro faz a felicidade do outro. Tá? Ah, mas eu casei para ser feliz com meu marido perto de mim. Então, você casou para ser feliz. Então, faça por merecer a sua felicidade com você mesmo, dentro de uma relação, dentro de um casamento. Pronto. Ele faz a dele, você faz a sua. Meus pais estavam casados há 60 anos. E minha mãe já tem há 12 anos doente. E ele cantando para ela todos os dias. Eu tenho esse vídeo, está no YouTube. Isso é o maior exemplo, gente. Isso é o maravilha. maior exemplo. Isso é um grande exemplo. Amanhã teremos live às 8 horas, comigo mesmo. E qual era aquele locutor que no rádio lia a carta das pessoas? Aqui em São Paulo, né? Não sei as outras pessoas que moram longe. Aqui é o Eli Correia. Amanhã teremos carta. Recebi uma carta. Será que o Eli Correia que vai vir? Serei eu mesmo. Quem lembra de Eli Correia? Mas os homens mesmo dão esse poder à mulher. Às vezes vejo mulher pedindo opinião para o marido. Ele responde, resolve você. Eli Correia. Pois é, então amanhã não percam às 8 horas. Tem carta na live. Tanto que eu pedi, eu consegui. Não vou contar quem foi. Tudo com outro nome. Então, se você quiser contar uma história, uma tristeza, uma frustração, uma traição, um golpe, me manda. Escreve para mim. Eu mudo todos os nomes e você vai ler a sua história. Beijos. Amanhã, Eli Correia e você. Até. Obrigado, Ivan.